Olá, primeiro ano. Vamos para a aula 3, cujo tema é Idade Média. Acompanhe aí, preste atenção, que eu esmiucei um pouquinho mais do que a apostila, mas é só você dar uma leitura lá, ter outras fontes de pesquisas na internet, nos livros, que você vai conseguir assimilar esse conteúdo, que é bem fácil. Eu vou me deportar agora somente à Europa. E na Europa, um determinado tempo, a partir do século XVI, alguns estudiosos começaram a chamar um período que está realmente desenvolvido na Europa de Idade Média ou período medieval. Alguns chamavam até Idade das Trevas. Esse período está dividido entre do século V em 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, com a queda de Constantinopla, ok? Esse é o período medieval, tá? Por que é chamado de Idade Média? Porque ele ficou entre o período da Idade Antiga, que era a Antiguidade Clássica de Roma, e a Idade Moderna. Então, ele está no meio, tá? Como o período medieval, ele tem um período muito longo, são quase 1000 anos, né, de história na Europa, dividiram esse período para que ele possa ser mais bem estudado. Do século V ao século X é denominado de Idade Média, ou seja, Alta Idade Média. Do século XI até o século XV, que é o final, é chamado de Baixa Idade Média. Ana Cláudia, explique por que eles fizeram isso. Porque durante a Alta Idade Média, que é do século V ao século X, a Idade Média, que é o longo período, ela teve características distintas. Por quê? Logo no seu início do período da Alta Idade Média, ocorreu a parte do processo de ruralização, ou seja, a valorização da terra e do setor agrícola como fonte de desenvolvimento para aquela época. Além desse processo de ruralização, começou a existir as primeiras estruturas feudais, ou seja, a primeira questão do feudo é terra, tá? Estrutura feudal é a forma que o feudalismo iria se desenvolver na Europa, tá? Além disso, o poder também nesse período era um poder descentralizado dos reis, ou seja, os reis não tinham um poder absoluto, um poder abrangente, tá? Outra grande característica da Alta Idade Média é o laço de vassalagem. O que significa isso? Existe um suzerano e existe o vassalo, tá? O suzerano, ele é aquele que vai entregar, né, a sua propriedade para o vassalo. E o vassalo é aquele que recebe o feudo, tá? Isso é o laço de suzerania e vassalagem. Além desse período da Idade Média ter essas características, ela teve uma outra grande característica sobre relações de trabalho entre os senhores e os seus servos. Existiram 3 tipos de relação entre o servo ou o camponês e o seu senhor. A primeira grande atividade de trabalho que existia era chamado de corveia. O que significa isso, a corveia? É a obrigação do servo ou do camponês de prestar serviço para o senhor feudal. Essa é a corveia primeira. A segunda é chamada talha. O que acontece? Ele entrega parte da produção, o servo, para o dono do feudo. E por último, é denominado de banalidade. O que significa banalidade? Banalidade é o processo em que o servo ou camponês ele vai utilizar instrumentos que estão dentro do feudo do seu senhor. Então, essa aí é a estrutura da Alta Idade Média, ou seja, ainda está num processo de retração econômica. São os primeiros passos, por mais que sejam 5 séculos de história, do século V ao século X. A partir desse momento, a partir do século XI, a Idade Média é denominada nesse período em Baixa Idade Média, vai do século XI ao século XV. Ela teve outras características distintas,
certo? Você vai logo perceber. Enquanto está havendo, houve uma produção, o servo trabalhando através da colveia, da talha, da banalidade, as relações de suzerania e vassalagem, há um aumento de produção. Esse aumento de produção, que foi oriundo da Alta Idade Média, ela chega na Baixa Idade Média com força. Então, se eu tenho um aumento de produção, o que vai acontecer? Eu vou ter que expandir as minhas mercadorias, vender para algum local. É o momento que vão surgir as feiras medievais, né? Onde houve grande produção e vai aumentar, vai ampliar o comércio. Só que não só amplia o comércio, há uma ampliação populacional devido à chegada de outras pessoas também nos grandes vilarejos, tá? Outra questão também, vai surgir, percebe-se que está renascendo o comércio, há um grande fluxo migratório, que é o êxodo rural, vai surgir novas técnicas agrícolas, ou seja, novas formas de se trabalhar a terra, porque a terra era a principal riqueza daquele período, né? Vai surgir também uma questão de um domínio católico naquele local, né? O domínio católico ele já acontecia, porque a igreja queria sempre ter uma relação com as autoridades locais para que ela pudesse expandir a sua visão de mundo, né? Então tá aumentando a população, né? Você percebeu? É êxodo rural, né? De onde estão vindo essas mercadorias? Na colha só da Europa? É dentro ali dos reinos? Não. Essas mercadorias estão vindo de fora, através das grandes cruzadas, né? Que eram expedições realizadas pela Igreja Católica, né? Para tirar os muçulmanos da Terra Santa. Existia um grande fluxo de embarcações saindo da Europa, buscando especiarias também nas Índias, né? Começaram a buscar produtos distantes e aí o comércio vai aumentando. Só que nesse interim vai acontecendo um grande problema. As feiras não têm um local adequado para manter suas mercadorias. Então, vai acontecendo um ato insalubre. Já é no século XIV que vai ocorrer a crise do século XIV, que é proveniente da peste, da fome e da guerra, que vai possibilitar o fim do período medieval, né? Que vai dizimar, a peste dizimou 1/3 da população europeia. Esse é o grande resumo para vocês sobre período medieval. Um abraço para vocês, estudem, hein?